mas é outra ação penal, então a senhora provavelmente vão ser feitas perguntas similares. Se ela tem que ter paciência, eventualmente vão ser repetitivas. O Ministério Público havia requerido a desistência, eu acabei indeferindo porque não tinha condições de ouvir a defesa em tempo hábil antes da audiência e depois me parece que o Ministério Público reviu, né, o pedido de desistência. Isso, excelência, podemos ouvi-lo. Certo. Então, senhora Avelina Velosa da Fonseca, é isso? Pela ordem, excelência, há um outro problema aqui. Vossa Excelência, na audiência de segunda-feira... Tem que falar no microfone, doutor. Boa tarde, Excelência. Pela ordem, há um outro problema aqui. Vossa Excelência, na audiência de segunda-feira, considerando que a senhora Avelina prestou depoimentos ao Ministério Público Federal em novembro, determinou que o Ministério Público Federal juntasse aos outros em 24 horas, o que talvez, em razão da decisão de desistir do depoimento, não ocorreu em 24 horas. Isso só foi ocorrer quarta-feira, já tarde da noite, de forma que a defesa não teve tempo de se preparar, já que se Vossa Excelência acabou de dizer que indeferiu a desistência do Ministério Público em garantia à defesa, ao tempo hábil da defesa se manifestar. Então, a defesa precisa de tempo hábil para ouvir todos... Se puder fazer uma parte, excelência. Na verdade, o depoimento dela não foi colhido em novembro, doutor. Foi quando? O depoimento dela foi colhido... ela foi elencada como testemunha a partir do depoimento que ela prestou na comissão de apuração da Petrobras. Documento esse que consta no anexo, num dos anexos da denúncia, na sua íntegra, que o senhor deve ter já tido acesso e lido. Então, com base nesses elementos que nós elencamos ela como testemunha. A oitiva dela posterior foram sobre outros fatos e o senhor poderá ter acesso a isso, como o senhor mesmo me disse. Inclusive, tomei a liberdade de trazer eles aqui em CD-RUM, se alguém da defesa quiser ter acesso. De fato, senhor me permite, de fato o acesso já foi dado. Já disse isso. É tempo hábil, doutor. Ele teve acesso ao depoimento por escrito, como foi colocado anteriormente, que diz respeito a esses fatos. Fico só o protesto. Obrigado, excelência. Então, senhora Avelina Velosa da Fonseca, como foi... a senhora foi chamada aqui como testemunha. Na condição de testemunha, a senhora tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Desculpa, tem mais uma questão. Doutor, nós podemos fazer o Pode, mas eu tenho que fazer antes de começar a audiência. Qual que é a questão? Então, excelência, eu quero oferecer uma contradita pela seguinte razão. A senhora Avelina, o conceito de testemunha é a pessoa equidistante dos fatos. E a senhora Avelina, como é sabido, o próprio relatório, lido, sabido por todos, ela foi responsabilizada por fatos que, enfim, dizem respeito a todo o problema que ocorreu com a Petrobras. Então, pediria que Vossa Excelência, como ela tem envolvimento com os fatos, que ela ouvisse como informante na forma da lei. Ainda filho, doutor, na forma da lei ela não é acusada nesse processo, então ela é testemunha. Não me consta, ela não é acusada de nenhum crime relacionado a esses fatos. A senhora, então, foi chamada nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, a senhora tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou adverti-la por força de lei que se a senhora mentir, se a senhora faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo criminal, certo? Certo. As perguntas do Ministério Público? Obrigado, excelência. Boa tarde, senhora Avelina. Boa tarde. A senhora desempenhou, junto à diretoria de abastecimento da Petrobras, quais cargos, senhora Avelina? Assistente do diretor Paulo Roberto Costa, gerente de planejamento na área de abastecimento corporativo, gerente executiva da área de abastecimento corporativo, gerente de uma empresa no exterior da PM Bio, gerente geral da PSPL e atualmente sou geóloga sênior. Perfeito. Nessa denúncia são narrados ilícitos praticados no âmbito das licitações de grandes refinarias da Petrobras, incluindo Repar, Renest, Comped. A senhora teve contato com esses fatos durante sua gestão, com essas obras, com esses procedimentos licitatórios de obras? Assim como as demais obras, o meu contato é para fazer o acompanhamento orçamentário e avaliação econômica. E a gestão
desse acompanhamento era feita pela Gerência Executiva de Refino, nas refinarias. A RENEST é que ficou dentro da área corporativa. Eu gostaria que a senhora explicasse como funciona essa questão da divisão de atribuições entre a diretoria de serviços e a diretoria de abastecimento. Vamos colocar aqui para a construção da obra da RENEST, por exemplo. A engenharia ela é uma prestadora de serviços na área da Petrobras, para todas as áreas de negócio. Ela é responsável pelo processo de licitação, de acompanhamento da execução, aí envolve desde seleção de fornecedores, o acompanhamento da obra, a definição dos possíveis contratos aí dos aditivos, e esse relacionamento externo que envolve esse processo. A área de negócio ela é responsável pelo Quando a senhora falar de negócio, irá abastecimento? Da questão das licitações. A área de negócios a interessada área de negócios da RENEST, por exemplo, seria qual área? A área de negócio seria o abastecimento corporativo. Perfeito. E o abastecimento corporativo, as suas principais atribuições seriam a verificação se existe orçamento e a viabilidade econômica do projeto. Esse estudo de viabilidade econômica do projeto, ele é feito a partir de quais elementos? Quem fornece esses elementos? Qual é a área responsável por fornecer a metodologia é definida pela estratégia corporativa. Os custos são oriundos na área da engenharia e todas as variáveis econômicas também da estratégia corporativa. Qual era o gerente responsável na área de engenharia por precisar esses custos à época dessa refinaria? Sérgio Arantes, que estava ligado ao Pedro Barusco. Certo. Então, o estudo de viabilidade técnico-econômica, o EVTE, ficava sob sua responsabilidade. É certo. Quando a senhora alertou, o que houve de irregularidade em relação ao EVTE no âmbito da RENEST? A senhora relatou fatos na imprensa sobre isso, gostaria que a senhora pudesse nos explicitar. A RENEST ela foi um projeto que, originalmente, ela tinha uma estimativa de investimento de 2,4 bilhões. Na última fase, 17 bilhões, e hoje é conhecido pelos notícias que se veiculam nos jornais de 20 bilhões. A metodologia da Petrobras para fazer a avaliação econômica desses projetos, ela compreende 4 fases. A primeira, o projeto conceitual, depois base, identificação de oportunidades, conceitual, básico e execução. O que aconteceu foi que na identificação de oportunidade, esse projeto ele tinha um investimento aproximadamente de 2,4 bilhões, alguma coisa assim, e um retorno positivo de 210 milhões, em setembro de 2005. Em dezembro de 2006, já no conceitual, ela passou para 4 bilhões de dólares, e um retorno de 1,7 bilhões de dólares. Na próxima fase, ela passou em novembro de 2009, o projeto de investimento de 13,4 bilhões de dólares e um retorno negativo. O que significa? Que após a vida útil do projeto, funcionando em plena capacidade, essa refinaria ela não se pagaria. Ela teria uma perda de 1,9 bilhões de dólares. Aí, em dezembro de... Desculpa, isso em que época, senhora Avelina? Isso em novembro de 2009. Certo. Em dezembro de 2012, em novembro eu já não estava mais lá, em dezembro de 2012, teve aprovação para execução. Esse projeto ele tinha uma estimativa de investimento de em torno de 17 bilhões e um VPL negativo, um retorno negativo de menos 3 bilhões aproximadamente de dólares. Certo. Especificamente nesse período de novembro de 2009, quando a senhora identificou que o projeto não se tornava economicamente rentável para a Petrobras, esse dado foi levado a conhecimento dos diretores das áreas responsáveis? Durante todo o ano de 2009, esse projeto se apresentou deficitário. Não foi só em novembro. Em novembro eu já não estava mais lá. E durante vários eventos, através de documentos, foi informado para o diretor Paulo Roberto Costa e para toda a diretoria que esse era um projeto deficitário. Em julho de 2009, foi feita uma apresentação para a diretoria, onde o investimento era de 13,4 bilhões e
e o VPL, o valor presente líquido, era algo em torno de 2 bilhões negativos. Certo. Esse dado sobre o VPL negativo constou na sua oitiva perante a comissão da Petrobras, que a senhora recebeu um pedido para tornar ele implícito. Houve isso? Um pedido de tornar ele implícito antes de submetido ao Conselho Executivo? Eu queria só fazer... você está se referindo aos documentos que eu encaminhava à diretoria e que esse VPL era negativo? Ao submeter ao Conselho de Diretores, ele precisaria aprovar o prosseguimento da obra diante desse VPL negativo, correto? Não houve algum pedido de forma a tornar esse prejuízo implícito? A senhora mencionou. Certo. O que aconteceu foi que o secretário do Conselho da Administração, ele mandou um correio pedindo para que se alterasse a forma como eu estava redigindo os documentos que eram enviados para a diretoria, porque era uma forma que não estava dando conforto para a diretoria aprovar o investimento. Como que era a forma que a senhora estava redigindo? Eu informava o que já havia sido gasto, informava o que estava previsto para ser gasto, informava o valor que estava objeto daquele documento e o consequente resultado, retorno. No caso, nessa época, o retorno da refinaria RNEST estaria negativo? Negativo. E o pedido dele foi no sentido de que a senhora omitisse essa informação? Que tornasse, que tornasse a informação menos explícita. Certo. Qual é o nome desse empregado? Se a senhora recordasse. Eu não me recordo o nome, mas eu sei que nesse e-mail, eu não sei se ele me foi repassado diretamente ou se foi o assistente do diretor Paulo Roberto Costa, Francisco Paes, que me repassou. Mas eu sei que o Francisco Paes ele estava copiado nesse documento. Certo. E qual foi qual foi a participação do diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, e do diretor de serviço, Renato Duque, em relação a essa perspectiva de prejuízo com relação à RNEST? Continuem a executar os processos, as licitações, da forma como nós estamos mandando. O drive aqui é prazo, no caso aí o diretor Duque. O drive é o prazo, nós é que somos responsáveis pelas licitações, vocês acompanhem e aquelas sugestões que estavam sendo feitas para melhoria da gestão e acompanhamento dos projetos serão acatadas se fosse o caso. Isso é que eu gostaria que a senhora relatasse. O Roberto Cássio endossou isso. Perfeito. Gostaria que a senhora relatasse quais foram essas sugestões que foram sugeridas antes da refinaria RNEST, de modo a tornar o empreendimento mais seguro para a Petrobras. A senhora menciona a utilização de referenciais de contratos internacionais de contratação de EPC. Na verdade, o que se buscou naquele momento foi a adoção, a alteração do modelo de contrato vigente, uma vez que a Petrobras não construiu uma refinaria há mais de 30 anos, e ela fazia pequenas obras. O gerente jurídico do abastecimento, o Fernando de Castro Sá, ele tinha experiência nessa área e coordenou um grupo onde se buscou um referencial de modelo de contrato internacional para que a Petrobras pudesse fazer uma gestão mais efetiva na execução das obras. Certo. Quais eram os dois pontos principais? Tinham várias variáveis, mas seria a questão de ter um ponto focal para definição, para atribuição das responsabilidades e a definição dentro dos contratos de marcos que seriam na sequência de eventos onde esses contratos, esses eventos, eles impactariam eventos de um outro consórcio. É o que a gente chama de marcos improrrogáveis. Para que um outro consórcio pudesse executar uma tarefa, seria necessário que um evento de um terceiro consórcio tivesse ou uma tarefa que era atrelada, executada. Mas esse modelo ele foi amplamente debatido no corpo técnico, foi apresentado por mim e pelo gerente Fernando de Castro ao presidente Gabriele, aos diretores Paulo Roberto, Renato Duque. Eu não me recordo se tinha outro diretor, mas depois, através de um e-mail, o diretor Renato Duque
tomou para si a responsabilidade da condução de todo esse processo e esse modelo não foi seguido. Se esse modelo traria mais segurança à Petrobras, por que ele foi rechaçado pelos diretores Paulo Roberto, Renato Duque e pelo presidente Gabrielli? Qual foi a justificativa que foi apresentada por eles? Para nós, nenhuma. 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 Esse modelo internacional previa também a cláusula de single point responsibility? Que seria aquela questão que eu falei de ter dentro do consórcio um ponto focal de responsabilidade. A empreiteira contratada seria responsável por todos os prazos pela... Teria entre aquele consórcio, entre as empresas que constituíam o consórcio, teria um ponto, uma empresa responsável pela execução de todo aquele trabalho. Ah, perfeito. Então, isso afetaria diretamente apenas nas obras em que houvesse mais de uma empreiteira executando? Onde tivesse o consórcio. O modelo que foi, tendo sido esse modelo rechaçado pelos diretores à época, não havia, então, um responsável dentro do consórcio por executar as obras em dia, seria isso? A grosso modo? A grosso modo seria, você tem um projeto para ser construído, vários responsáveis, e se um falhava, você não tinha como, aquilo impactava no projeto como um todo, mas você não tinha um ponto focal para realmente fazer uma gestão efetiva e uma cobrança em cima daqueles eventos que, porventura, saíam fora do que estava estabelecido. Certo. Então, os grandes beneficiários de não se adotar esse modelo internacional seriam as próprias empreiteiras, que ficariam mais elastecidos, seria isso? A senhora sabe dizer? Acredito que sim. A senhora sabe dizer se houve conversas dos diretores Paulo Roberto, Renato Duque, do gerente de engenharia com as empreiteiras, se houve alguma resistência nesse sentido? Teve um evento que aconteceu em julho de 2009, onde esse gerente, o Fernando de Castro Sá, ele vinha reclamando de muita interferência da ABM nos contratos da Petrobras, em detrimento, seriam orientações contratuais que vinham contra os interesses da Petrobras. Ele vinha fazendo essas reclamações durante talvez maio, a partir de maio, isso de forma mais persistente, e ele informou isso ao Newton Maia, o então gerente executivo do jurídico da Petrobras. O Newton Maia pediu para que ele reunisse provas e documentos acerca daquilo que estava sendo falado. No momento, em julho de 2009, quando ele apresentou esse dossiê para o gerente executivo, ele foi retirado da função e começou aí um processo de assédio que culminou na instalação de uma comissão de sindicância e o afastamento desse advogado das funções para as quais ele foi contratado. Perfeito. Só para nós detalharmos e entendermos esse evento, então, o que seria a ABM? Seria essa associação brasileira, onde essas empresas de engenharia e infraestrutura, elas se reúnem, onde todos aqui, os grandes empreiteiros, eles têm assento. Uhum. E o que acontecia era que advogados dessa associação, juntamente com os advogados da Petrobras, se reuniam e essas orientações contratuais eram repassadas e muitas vezes, segundo ele, incorporadas no contrato, contrariando os interesses da empresa. A senhora sabe dizer se a empreiteira Camargo Correia participava da ABM? Participava. E a empreiteira UTC? Também. As demais denunciadas aqui, Galvão Engenharia, participava? As grandes empreiteiras participavam. Todas elas participavam? Certo. Então, quando esse funcionário, o senhor Fernando de Castro Sá, reuniu informações indicando que haveria um prejuízo ao interesse da Petrobras no atendimento das demandas dessa ABM, ele foi removido do cargo e passou a ser assediado? Ele foi removido do cargo, foi instalada uma comissão de sindicância com o intuito claro de demiti-lo. Depois ele foi afastado das suas funções e acabou saindo da área jurídica da Petrobras. A senhora menciona também a existência de uma certa resistência na participação do jurídico do abastecimento nas decisões dessas refinarias, grandes refinarias. A senhora poderia
nos explicitar, por gentileza? Como aquele modelo de contrato que foi apresentado, ele não foi adotado. E houve uma orientação clara de que a área de negócio ficasse realmente contida naquelas atribuições de orçamento e viabilidade econômica. Nós solicitamos que um advogado da área do abastecimento participasse das licitações, uma vez que a área de serviços também tinha um advogado dentro da Petrobras que dava assessoria. O que aconteceu foi que o gerente executivo da Petrobras se recusou a colocar um jurídico do abastecimento Quem dentro. Seria? A senhora poderia nomeá-lo, por favor? O Newton Maia, desculpa, Newton Maia. Ele se recusou e não teve a participação de nenhum advogado da área de abastecimento nas comissões de licitação, nos processos envolvidos nas licitações. Mas isso não traria maior controle, uma forma mais segura de contratação? Com certeza. Não foi apresentada alguma justificativa para a não participação? A justificativa que foi apresentada foi que a área de serviços já tinha o seu apoio jurídico e que, por isso, esse apoio deveria ser dado pelo advogado jurídico da área de serviços. Nesse período em que a senhora participou desse processo, a senhora viu alguma vez a área jurídica da diretoria de serviços, especificamente da área de engenharia, contrariar alguma decisão que lá tenha sido tomada, mesmo que uma decisão que implicasse em riscos para a empresa? Não. Era o jurídico do abastecimento que contradizia esses pressupostos? Exato. A senhora mencionou também um terceiro ponto, o sistema de avaliação de preços, de precificação da Petrobras. A senhora mencionou que haveria graves falhas nesse sistema de precificação, de estimativa, o Ícaros. Exato. A senhora poderia nos relatar como foi apurado isso e quais os reflexos, principalmente? Quando ocorreu a escalada de preços, a minha área, toda a empresa estava surpresa. Como é que uma refinaria que sai de 2,4 e naquele momento está em 13 bilhões e com um VPL negativo e os processos continuando a ser conduzidos como se aquela rentabilidade não fosse ruim. Aí nós buscamos explicações que são em variáveis mais técnicas, como variação cambial, mudança de escopo, a questão do modelo contratual, um software que era usado pela engenharia para acompanhamento dos projetos, que não era um software adequado para o projeto daquele porte, e outras variáveis. Superfaturamento, que foi evidenciado por um estudo que foi comparativo do preço desses equipamentos lá fora e o preço desses equipamentos aqui no Brasil, que se mostrou 4 vezes superior. E todas essas variáveis, elas não justificavam aquela escalada. Existia sempre uma fatia, uma parte do investimento onde não se conseguia realmente ter uma explicação. Existia também o aquecimento do mercado. Naquela época, o mercado mundial ele estava aquecido, aqui no Brasil também. A questão do conteúdo nacional, que também acabava encarecendo. Então, tudo isso influenciou. Mas existia sempre um valor onde não se conseguia obter uma explicação para aquele número. E nós começamos a perguntar à área que fazia estimativa de preços o que estava acontecendo. Quem controlava essa área? Sérgio Arantes. Essa área ficava vinculada a qual diretoria? A diretoria de serviços, Paulo Barusco, como gerente executivo. Certo. E o que depois de vários meses, insistidos e-mails, várias reuniões, o próprio Sérgio Arantes, ele assume que o sistema não estava calibrado e que isso provocaria um impacto no investimento que estava sendo informado. Certo. Então, o sistema, quando ele verificou e assumiu que o sistema não estava calibrado, que ele quis dizer que ele estaria estimando um preço maior do que o preço do mercado para as obras? O que eu fiz foi perguntar para o meu gerente de projeto, Wilson Guilherme, qual era o impacto dentro, porque eram várias variáveis ali, percentuais que estavam sendo apresentados, qual é o impacto desse problema no valor do projeto da fase 2, que seria a fase do conceitual para o básico. O que foi me informado no e-mail que seria de 3,4 bilhões de dólares. Isso na Renest? Isso na Renest. E mesmo assim não foi revisto o valor de estimativa? As estimativas, eu não trabalho diretamente com esse processo.
Eu não posso dizer se daí para frente realmente isso foi ajustado. Não, mas em relação ao que já tinha sido orçado, foi mantido as estimativas mesmo viciadas, como a senhora colocou? Eu não sei dizer. Não sabe informar, certo. Só para resgatar, o modelo de EPC, ele era compatível com o modelo antigo de contratação da Petrobras, sem que fossem adotadas aquelas cláusulas? Ou seja, o modelo em que a empreiteira assumia o projeto, a execução da obra, era compatível sem aqueles... Sem os marcos prorrogáveis, sem a cláusula de responsabilidade única? Por uma obra desse porte, não. Por isso que foi proposto um novo modelo. A senhora pode afirmar se essa escalada de preços, esse valor que atingiu a obra da RENEST, decorreu da não utilização de parâmetros como os sugeridos? Acredito que sim. Isso ocasionou muitos aditivos na obra da RENEST? Ocasionou. A senhora mencionou também um evento referente aos contratos de terraplenagem da Petrobras, na RENEST, que a senhora teria comunicado o Barusco sobre ele. A senhora poderia nos relatar o que aconteceu? A terraplenagem começou em 2007 e o que aconteceu foi que havia sempre reuniões entre as áreas dos gerentes de projeto da engenharia e o gerente de projeto da área corporativa, e as informações que eram passadas pela área de engenharia, elas não estavam realmente de acordo com o que a área de negócio estava encontrando. Como é que isso se deu? A área de engenharia, que era gerenciada pelo Glauco, eu não sei o sobrenome dele, Copelete, eu realmente não me lembro. Uhum. Ele preparou um relatório de uma abrangência, abrangendo toda a terraplenagem, onde ele atestava ali serviços e prazos. Esse relatório foi apresentado ao grupo, meu grupo técnico que acompanhava o projeto. Esse grupo percebeu que existiam discrepâncias em relação a reuniões anteriores. Eu solicitei que fosse feita uma visita técnica ao site e que fosse preparado um relatório com a mesma abrangência. Esse relatório foi preparado e foi constatado que serviços que estavam apontados como sendo executados no relatório da engenharia, apresentado pelo engenheiro Glauco, eles não tinham sido executados. Esses dois relatórios foram levados ao conhecimento do diretor Paulo Roberto Costa. Certo. Naquela época. A senhora saberia dizer a ordem financeira dos serviços não executados que tinham sido tidos como executados? Eu não sei a ordem financeira. Mas eram serviços relevantes? Eram serviços de drenagem, arruamento, cobertura de taludes, mas eu realmente não saberia definir. A senhora comunicou Paulo Roberto Costa sobre esse evento e qual foi a atitude que ele tomou sobre isso? Continue a obra. Ele não questionou e nem solicitou a mim que fosse tomada nenhuma medida. E essa obra de terraplanagem ocasionou aditivos em decorrência do relatório apresentado pela engenharia ou não? Eu sei que essa obra ela teve vários aditivos, mas eu realmente não sabe precisar os detalhes. Certo. A senhora mencionou também que na necessidade de avançar a obra da RENEST havia um interesse por parte da diretoria de abastecimento e da diretoria de serviços em avançar a obra da RENEST, mesmo com a aparência de que ela seria uma obra não rentável, uma obra que ocasionaria prejuízo à Petrobras. Isso é verdade? Certo. E esse avanço da obra, ele ocorreu de que forma? A senhora mencionou que houve pressão. Qual era a pressão que se tinha para o avanço da obra, mesmo contra os indicadores de mercado? Simplesmente as irregularidades eram apontadas, tanto nos documentos que eram encaminhados para a diretoria, como no dia a dia.
E o que sempre foi colocado, e através até de e-mail do diretor Duque, corroborado pelo Paulo Roberto Costa, é que ele era responsável, deveriam ser conduzidos os processos e que fosse feito dessa forma. Certo. Quando a senhora resistiu, a senhora mencionou que foi desligada da gerência de Paulo Roberto Costa em outubro de 2009, seria isso? O Fernando Sá foi desligado em julho. Eu fui desligada em outubro de 2009. Antes da aprovação do FEL 3, seria isso? Exato, porque no meu estudo, no estudo das pessoas que estavam subordinadas, o investimento de 13,4 bilhões apontava por uma rentabilidade negativa de menos 2,3 bilhões. E houve uma certa pressão para que se fosse alterado algumas variáveis para que esse retorno chegasse num nível mais confortável para que o projeto fosse aprovado. Eu me recusei, saí em outubro de 2009 e esse projeto, essa fase, teve essa mudança de fase, essa aprovação em novembro do mesmo ano. E ele recebia, assim mesmo, ele recebia pareceres do jurídico da engenharia como positivos para o prosseguimento? Não, os pareceres para apresentação dessas mudanças de fase, eles vêm de várias áreas. Vem da área de estratégia, tributária, jurídica, financeira, e vários desses pareceres, eles eram contrários ou apontavam problemas para o cumprimento do que estava sendo proposto. Isso foi ignorado. A senhora poderia dizer se os diretores Paulo Roberto Costa, o diretor Renato Duque, Barusco eram as pessoas que mais pressionavam ou havia outras pessoas que pressionavam no sentido de avançar mesmo com esses indicativos? O diretor Paulo Roberto Costa, porque eu era subordinada a ele, é quem fazia, na área de abastecimento, é quem pressionava. Ele usava muito o assistente, Francisco Paes, para fazer também essas pressões. E por sua vez, na área de serviços, talvez ocorresse a mesma coisa. Eu sei que na minha área... Isso acontecia? Isso acontecia. A senhora tem conhecimento, mudando um pouco o foco do assunto, em relação às licitações, seja da RENEST ou de outras obras, se os diretores de engenharia e os diretores, de serviço, Duque e o diretor Paulo Roberto Costa, eles impediam a inclusão de empreiteiras nos certames ou pediam a exclusão? Eu tenho conhecimento até através do relatório da comissão que foi instaurado dentro da Petrobras, que foi o caso da Lusa, onde a Lusa pediu para ser incluída. Em qual obra? Na Casa de Forças. Da RENEST? Da RENEST. E ela não atendia alguns critérios do cadastro, eu também não saberia precisar, mas que o próprio gerente, um dos gerentes do empreendimento da engenharia, informou que, através de um e-mail recebido pelo Pedro Barusco, o diretor Duque mandou que fosse incluída a Lusa na licitação. Uhum. Está no relatório da comissão, né? Tá. Sobre os percentuais de reajuste em aditivos, sobre os percentuais foi apurado também pela comissão, a ausência de definição de percentuais de fórmula de reajuste durante o procedimento licitatório. Foi indicado que houve um acréscimo na variável mão de obra que não se justificava. A senhora tem conhecimento desses fatos? Ou... Na verdade, como a minha área ela estava responsável pelo orçamento e avaliação econômica, eu não tratava desse assunto de forma rotineira, eu não tenho conhecimento. Certo. Seriam essas perguntas, excelência. Na mesa, os defensores, peço só que declinem o nome dos defendidos antes de fazer as perguntas. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, advogado de Eduardo Leite. Boa tarde. Boa tarde. Uma única pergunta. Todas essas questões, esses fatos, essas irregularidades que a senhora detectou, colocou em relatórios, chegaram ao conhecimento do Conselho de Administração?
O que eu posso dizer é que eles eram apresentados para a diretoria executiva e que o conselho de administração ele acompanhava esse projeto. Nós não participávamos das reuniões do conselho de administração e eles tinham também, esse projeto também fazia parte do programa de aceleração do crescimento, que era um programa coordenado pela Casa Civil. E mensalmente eram informadas a realização do andamento, né, do projeto. Agora, eu sei que esses fatos chegaram até a diretoria executiva da Petrobras. Eu não tenho como dizer se esses fatos chegaram ao Conselho de Administração. Certo. Antes só de nós prosseguirmos, doutora, eu vou ter que pedir licença a todos e interromper por 5 minutos a audiência por uma questão urgente. Tá, então interrompeu a gravação, nós retomamos em 5 minutos.